Mas agora eu quero te convidar a participar juntinho aqui com a gente da nossa sala de bate-papo com os nossos convidados. Ela é terapeuta holística, facilitadora de autoconhecimento e também palestrante. Nádia Gomes. Tudo bem, Nádia? Tudo bem, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Ele é musicista e também professor Hudson de Moraes. Tudo bom, Cissa? Obrigada. Como eu posso me conectar, Hudson, com a minha própria emoção? Às vezes, nesse mundo tão barulhento, a gente não consegue ter um tempo para si. E aí? É verdade, é um grande desafio, sim, se conectar com as próprias emoções, mesmo que elas estejam o tempo todo passando pela gente, né? Eu acho que o primeiro desafio é tentar, como você falou mesmo, diminuir um pouco dos ruídos, assim, diminuir um pouco dos ruídos externos, se colocar mais em silêncio, aprender a estar sozinho também. Esse é o primeiro passo para poder internalizar, né? Meditação, atividades físicas, yoga, tudo isso vai te levar a um lugar de centramento, de reduzir os ruídos e entender o que tem no centro, né? O que sobra, no final das contas, é você e suas emoções. Nádia, todo mundo fala, nossa, a minha emoção, eu estou um pouco abalada emocionalmente, tá difícil, a minha, como o próprio Hudson falou, né? Às vezes a gente não se dá bem com a própria companhia, mas afinal de contas, o que são as emoções? As emoções, elas são energias que passam por nós, né? E elas fazem parte de todos nós seres humanos. Eu sinto que o que a gente mais tenta fazer na nossa vida, muitas vezes, é fugir dessas emoções. É fingir que a gente não sente, fingir que a gente não sente raiva, não sente medo, não sente angústia. Tentar não lidar com isso e reprimindo isso dentro da gente. Mas, na verdade, as emoções, elas são essas energias que passam por nós, que precisam passar por nós. E para passar por nós, a gente precisa reconhecer, a gente precisa reduzir esses ruídos, a gente precisa se dar esse direito de ser humano. Porque muitas vezes a gente tenta mais ser uma máquina do que ser humano. E a gente quer ignorar as nossas emoções, a gente não quer falar o que a gente sente para o nosso companheiro, para as pessoas que dividem a vida mais de perto com a gente. Tudo isso é extremamente importante para a gente se conectar com a gente, para a gente encontrar cada vez mais um conforto na nossa vida e uma paz com nós mesmos, né? E essa autoconexão, Nádia, ela é treinável? Eu posso aprender? Pode. Eu compartilho várias questões lá no Instagram, né, sobre essa questão das emoções, e eu recebo muitos relatos assim de, mas eu não nasci para isso, eu não sei lidar com as minhas emoções, mas lidar com as emoções é uma habilidade e é um treino que a gente precisa praticar para se aperfeiçoar, igual qualquer outra atividade. Se a gente pensar em uma academia, se eu não for lá e praticar a musculação ou qualquer que seja o exercício, eu não vou desenvolver isso no meu corpo, né? Então, ela é, sim, uma habilidade que todos nós podemos desenvolver, já que todos nós temos. Hudson, eu achei um ponto muito interessante que a Nádia tocou, talvez esse medo que a pessoa tem de se abrir, de falar o que sente para o outro, porque eu vou ficar muito vulnerável, enfim, eu não sei o que vão fazer com as minhas próprias emoções, sempre preocupada com o outro. Isso acontece, né, com muita frequência, com a gente até. Mesmo a gente tendo essa consciência. Isso é uma visão do ego, né? Dentro da psicanálise tem essa visão de que o ego ele é muito preocupado com a imagem externa, do que os outros vão pensar. Eu sempre estou fazendo coisa para ficar bonito para o mundo, para os meus pais, para a sociedade. E nem sempre isso é o que é bonito ou o que me faz bem, né? Então, esse julgamento vem desse mesmo lugar, de quais emoções, primeiro, quais emoções eu julgo ser boas e quais emoções eu julgo ser ruins. Isso é um grande problema, porque automaticamente, quando a gente fala de emoção boa, já vem à mente a alegria. A emoção ruim, a raiva, o medo, a tristeza e tantas outras. Mas a questão é que não existe boa ou ruim. Na verdade, todas elas são boas e ruins ao mesmo tempo. Tudo tem dois lados, positivo e negativo. Então, o lado positivo da alegria é, de fato, viver uma vida feliz, compartilhar. Só que o lado negativo da alegria é quando a gente tem que fugir
dos nossos problemas e fica fingindo ser alegre, fica fingindo estar em festa o tempo todo. Isso também gera doença. E o ao contrário também, a raiva, a gente julga ser destruidora, ruim, eu só lido com a raiva com nervosismo, eu explodo nos outros e tal. Isso é um lado ruim que a gente julga, mas também tem um lado bom, que é colocar os seus limites, que é expor a sua opinião e colocar ali, o meu limite está aqui, o que eu quero fazer é isso. E às vezes essa energia da raiva ajuda a gente a construir esses muros, assim, de opa, aqui esse é o meu limite, isso não vai acontecer. Para você que sintonizou, chegou agora no Tá Com Tudo, hoje nós estamos falando sobre emoções, sobre as nossas próprias emoções. É por isso que eu quero te perguntar, como que você lida com seus próprios sentimentos? Como que é a sua autoaceitação? Tem alguma opinião a respeito desse assunto? Participa aqui do nosso bate-papo. Esse programa é nosso, é seu. Então, através do WhatsApp, que está aí na sua telinha, manda uma mensagem para a gente. Estamos também ao vivo pelo YouTube, o nosso Tá Com Tudo. Nádia, o meio que a gente vive, que nós estamos inseridos, eles influenciam diretamente as nossas emoções? Sim, e acho que é uma idealização a gente achar que a gente vai conseguir se isolar disso, né? Muitas vezes a inteligência emocional é vendida como a gente não levar emoções para os lugares que a gente está. Mas se nós estamos nesses lugares, a gente vai levar as emoções junto com a gente. Então, a gente é influenciado e a gente precisa entender que nós somos seres que não somos lineares, né? Então, a nossa produtividade, ela depende das coisas que acontecem com a gente. Imagina que eu estou trabalhando e acontece alguma coisa com a minha mãe. Minha mãe sofre um acidente e é internada, por exemplo. Eu não vou produzir do mesmo jeito, né? E a gente precisa resgatar essa nossa humanidade nos ambientes que a gente está, seja no nosso trabalho, seja no nosso relacionamento afetivo. Esse medo de expor o que a gente sente, muitas vezes é o medo da gente também entrar em contato com isso. Mas eu acho que todos nós que estamos aqui, em algum momento da nossa vida, a gente já sentiu o alívio que é a gente poder expressar o que a gente está sentindo, né? Falei o que eu estava sentindo para aquela pessoa. Nossa, tira até um peso, né? Você até solta o peso do ombro, assim. Então, é super importante entender que a gente é influenciado e que isso vai acontecer e que nós não somos seres lineares e que a gente precisa encontrar as maneiras mais saudáveis de lidar com essas emoções. E para a gente encontrar essas maneiras, a gente precisa inicialmente lidar com elas. Hudson, como que eu posso blindar, ou pelo menos cuidar com mais carinho das minhas emoções quando eu estou inserida em um ambiente tóxico? Olha, minha primeira dica é não esteja num ambiente tóxico. Mas só que não nem tem sempre jeito, a gente tem essa escolha, né? Sim. Eu acho que esse lugar de ser vulnerável é uma saída muito boa, como a Nádia falou, de sentir esse alívio e tal, mas também escolher as pessoas e os ambientes onde você vai expor a sua vulnerabilidade. As amizades, as relações, onde você se sente segura. Os ambientes tóxicos estão aí, né, no mundo. E como lidar com isso é um desafio a cada dia. De você, primeiramente, entender aonde que está o seu limite, primeiramente, observar suas emoções e entender qual emoção que está aqui agora. Então, por exemplo, eu estou num lugar e alguma coisa me invadiu aqui, como a Nádia mesmo falou no começo. As emoções são energias. Elas vêm e vão, como se nós fôssemos um canal, um tubo, né? Então, o primeiro movimento é você identificar que energia que chegou aqui. A energia da tristeza. Como eu lido com a tristeza nesse ambiente que eu estou? E para isso vem o autoconhecimento. Você precisa estar sempre da pele para dentro, né? É o que normalmente a gente está com muito ruído e não consegue perceber. Então, respirar, observar e aí escolher as ações. E é claro, né? Se caso a gente falhar, se caso a gente errar, de certo modo explodir um pouco, nós também somos humanos, né? Não somos lineares. E esses exemplos, essas vivências também servem como aprendizado, né? De, nossa, aquele momento eu fiz assim, então agora eu já sei como eu gostaria de fazer ou não, né? Tudo é aprendizado na vida. Nádia, o Hudson falou em autoconhecimento. Quando a gente sabe, a gente tem noção e consciência da importância do autoconhecimento, é uma virada de chave, né?
Sim, é porque a gente começa a ver que a vida é um processo de autoconhecimento, né? A gente começa a ver que a forma com que a gente se veste é um processo de autoconhecimento, igual vocês vão falar aqui mais tarde. Eu acho que a gente começa a entender que a gente é moldado por uma sociedade, a gente é moldado pela criação dos nossos pais, mas que existe uma nossa essência, que às vezes vai querer se destacar um pouco desse social, e é essa busca dessa nossa essência que é o processo de autoconhecimento, né? Que é esse lugar da gente entrar em contato com a gente e da gente aprender a se aceitar. Né? Quando a gente trabalha um processo de aceitação, a gente trabalha uma oportunidade que a gente acessa de mudar algo que a gente enxerga. Né? A aceitação, muitas vezes, é visto como passividade. Então, eu aceitei, então vou ficar aqui quieta. Muitas pessoas têm resistência com a aceitação justamente por isso. Mas, na verdade, a aceitação é um processo da gente lidar com a realidade. Não adianta eu ficar tentando fingir que eu não estou sentindo raiva agora, se a raiva está em mim. Então, eu posso agora lidar com o processo de olhar para ela e falar, eu estou sentindo raiva. E, a partir dessa aceitação, eu começo a conseguir escolher, né, o que eu consigo fazer com essa raiva. Porque, muitas vezes, esses julgamentos que a gente tem diante das nossas emoções, não é sobre as emoções, e sim sobre a forma que a gente aprendeu a reagir a elas. Então, a única forma que a gente mais aprendeu a reagir à raiva, por exemplo, é diante da violência. Mas a violência não é a única forma da gente lidar com a raiva. A gente pode colocar a energia da raiva para limpar uma casa. A gente nunca limpa uma casa tão bem quando a gente limpa uma casa com raiva, por exemplo. É né? verdade, é verdade. Então, é esse processo da gente começar a entender as reações que a gente tem diante da vida. Briga Esse é o rodo, processo de briga com a autoconhecimento. vassoura, né, não, Nádia? você deixa tudo brilhando, você limpa até o Menina do cantinho, céu. né? Sim, é verdade, gostei. É assim mesmo, nunca tinha parado para refletir sobre isso, viu, Hudson? Quando a gente vai para uma lida, você olha para a vassoura, olha para o pano, eles te olhando assim, gente do céu, dá um negócio. É agora que eu vou resolver É agora. Ô, Hudson, é sobre a essência, né, que a Nádia falou. É tão importante a gente ser genuinamente, trabalhar a nossa emoção. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas meus pais são muito negativos, têm uma tendência a essa emoção sempre para o lado pessimista da coisa. Mas eu não quero ser assim. Eu quero mudar, eu quero ser diferente. Eu quero ser uma pessoa mais com um senso de um pensamento mais positivo, eu quero vibrar mais a minha vida na alegria, enfim. Isso vem com um processo de autoconhecimento mesmo. E escolhas ativas, né? De observar. Eu acho que tem até uma frase, como é que era? Não é o que eu vou fazer. Como é que era a frase? Não é o que eu vou fazer. Não é o que o mundo fez comigo, é o que eu vou fazer com o que o mundo fez comigo. Vem com esse pensamento da aceitação, de tem esse lado que não é o muito correto, né? De aceitar passivamente. A vida é assim. Minha família tem esses pensamentos tristes, é isso daí, eu também vou ser assim e tal. Mas às vezes é um conforto. É confortável, porque não é confortável de ser bom, mas é confortável de, já estou aqui mesmo. É o conforto do conhecido, né? Já estou aqui, eu já sei que a vida é desse jeito, então não vou buscar mudar. O autoconhecimento é desafiador justamente por conta disso, de olhar e falar, pera, eu sei o que eu tenho aqui, eu sei que eu não me relaciono com isso. Então, o que eu tenho que fazer para estar em outro lugar? E aí vem toda a caminhada do autoconhecimento, né? Buscando essa essência. Às vezes a mudança ela é dolorosa, né? A gente tem medo do desconhecido. Sim. E às vezes o desconhecido pode ser tão maravilhoso. E eu acho que o processo do autoconhecimento entrega para a gente um pouco mais dessa aprendizagem de lidar com o desconforto. Porque muitas vezes a fuga que a gente tem de lidar com a raiva, com a tristeza ou com o medo é uma necessidade que a gente tem de querer estar só naquilo que é bom, de querer estar só no conforto. Então, esse processo de desconforto, de entender que dentro de qualquer processo de crescimento vai existir dor, vai existir dificuldade, vai existir desafio, mas também vai existir potencialidade, vai existir libertação, vai existir brilho. Tudo isso permeia o mesmo lugar, né? Então, é sempre super importante a gente pensar, igual quando a gente pensa no nosso processo de crescimento físico mesmo, né? Quando a gente vai crescer, dói, a canela dói, né? Aquela dor no osso, na canela de crescimento. E isso acontece emocionalmente, espiritualmente também. Quando a gente cresce é difícil, a gente se vê às vezes numa resistência de não querer crescer, de não querer sair da zona de conforto dos nossos pais, né? E dos nossos cuidadores. Então,
isso faz parte do nosso processo. A gente não pode fugir da dor, né? Entender que ela também faz parte e buscar uma nova forma mais gostosa de lidar com ela. Nádia, Hudson, eu gostaria que vocês falassem do projeto de vocês, que é Aceitação e Transcendência, né? Nós vamos fazer neste sábado 16 agora uma imersão do projeto Som da Alma. É um projeto que eu e a Nádia somos os produtores, assim, e a gente está agora com esse projeto no Espaço de Espiritualidade, que fica ali na Ribeirânia, perto da UNAERP. Nesse espaço é a segunda imersão que a gente vai fazer. A primeira a gente veio aqui também, cantou para vocês e tal. E nessa imersão agora a gente vai fazer o tema Aceitação e Transcendência. E esse tema ele está baseado em todas essas questões que a gente falou sobre a aceitação das emoções e a transcendência da relação que eu tenho para com elas, né? A aceitação de nós mesmos permeia esse lugar de aceitar as emoções que passam por nós. E aí, quando a gente aceita, a gente lida com aquilo que está acontecendo e a gente abre espaço para mudar, para transformar. E a transcendência não é uma questão mental, né? Quantas coisas a gente já não sabe na cabeça, mas na prática a gente pouco executa. A transcendência é esse lugar da gente realmente aprender a virar essas chavinhas e integrar mais dessa energia na nossa vida, para que a gente não fique preso só no mental e realmente sinta algo novo, sinta a mudança, escolha a mudança, não só a nível mental, mas a nível emocional, espiritual também. Muitas vezes a gente procrastina, tem medo do novo, enfim, e acaba não trabalhando a autoaceitação. E também, olha, gente, para você que se interessou nesse evento, a Aceitação e Transcendência acontece sábado agora, dia 16, às 16h, no Espaço Espiritualidade, na Avenida Costabile Romano, 1744, aqui na Ribeirânia, em Ribeirão Preto. Para tirar todas as suas dúvidas, mais informações pelo WhatsApp 16 99271 6322. Hudson, Nádia. Hudson é aquariano, correto? Sim. E a Nádia? Leonina. Bom, vocês vão ficar por aqui porque após o intervalo comercial eu quero saber tudo, essa relação de signo, horóscopo aí com moda, com estilo, a nossa imagem, combinado? Ficam por aqui, combinado. Fica por aqui. Um abraço para você, Hudson, muito obrigada. Obrigada, a gente que agradece o espaço, a Evelyn também, o pessoal daqui também, que sempre nos acolhe tão bem. Muito obrigado. Satisfação em revê-la, viu? Obrigada, Nádia. Cissa. Gostoso esse Prazer estar bate-papo aqui. nosso, né? Sim, obrigada.